Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Hoje um culto que nós celebraremos a ceia do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês Quero vos pregar nesta noite sobre o Evangelho. Texto base em Romanos 3, 23 a 26. Certamente nós iremos citar e tocar em muitos outros textos para que nós possamos ir construindo, entendendo o Evangelho em sua essência, para que a gente fique mais claro possível. Romanos capítulo 3, verso 23 a 26, como texto base. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Oremos. Ó Pai bendito, Senhor, a principal de todas as mensagens do mundo, Senhor, será pregada, que é o Evangelho, Senhor. Evangelho esse, Senhor, que a Tua palavra diz que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. O que nós cremos nisso, Senhor. E como também pedimos a Ti que nesta noite seja noite de salvação. Para todos aqueles que dentre nós hoje ainda não Te conhecem. Desde o menor até o maior, Senhor. Que hoje seja o dia da salvação. Que Tu aplique a Tua verdade, aplique o Evangelho, ó Espírito Santo, nos corações de cada um. Aplique esta gloriosa obra de redenção, feita, consumada e suficiente por Cristo Jesus, nosso Senhor, no coração de cada pecador que ainda necessita, ó Senhor, de remissão, de salvação, de perdão e de reconciliação contigo. Também pedimos ao Senhor, Pai, que nos auxilie, nos ajude. Pois sabemos, ó Senhor, que por mais que nós conhecemos, nos aprofundando, mais necessitamos conhecer mais necessitamos nos aprofundar mais necessitamos compreender de maneira mais nítida, mais clara o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. E como a Tua palavra bem nos ensina, Senhor, o Teu Santo Espírito é aquele que ilumina os nossos olhos, é aquele que ilumina a nossa mente, é aquele que ilumina o nosso coração, é aquele que nos ensina. E nesta noite, ó Senhor, Tu cumpra, ó Espírito Santo, essa parte do Teu ministério, essa parte da Tua obra, de não apenas iluminar nosso entendimento, não apenas iluminar o nosso coração, não apenas nos trazer compreensão da verdade do Evangelho, clareza sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo,
mas nos convencer dos nossos pecados. Mas também esta é uma obra tua, ó Espírito. Romper, quebrar, Senhor Deus, a nossa dureza, as nossas barreiras. Vencer-nos em nossa rebeldia. E nos dar o arrependimento para a vida, como diz a tua palavra. Nos entristecer segundo Deus. Que Cristo seja exaltado nesta noite, que Cristo seja glorificado ao Senhor. Que Cristo seja adorado, seja quisto, seja amado, seja servido, seja reverenciado, seja temido, seja obedecido em seu Evangelho. Sim, Deus, eu oro ao Senhor e te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, título: o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é a resposta para o maior de todos os dilemas do homem. Como um Deus justo pode salvar pecadores e não comprometer a sua justiça, o seu caráter? A Bíblia apresenta o homem como sendo naturalmente inimigo do seu Criador, porque se rebelou contra ele. O homem então cai em pecado, se rebela contra o seu Criador e então se coloca, por conta da sua própria decisão voluntária de se rebelar contra o seu Criador, numa posição de extrema calamidade, deplorável, em rebeldia, em inimizade contra Deus, em desobediência. E é exatamente nesse ponto que salta aos nossos olhos esse grande contraste entre quem Deus é e quem nós somos. E surge em nossa mente, em nosso coração, perguntas como essa, que é a principal: como Deus, que é um Deus santo e justo, e que não tem um culpado por inocente, pode salvar e justificar alguém como eu? Como pode ser isso? É reconfortante, irmão, saber que Deus é santo e justo, não é? Porque ninguém queria, como um Deus, um ser mau como um terrorista, né? Ninguém queria. Então é bom saber que Deus é um Deus bom, justo e santo. É reconfortante, mas ao mesmo tempo é aterrorizante. Por quê? Por quem nós somos. Pecadores. Criminosos diante de Deus. Dignos de morte e condenação. Se Deus é bom, o que é que Ele vai fazer com aqueles de nós que não são? O que um Deus bom e justo fará com os seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? A grande pergunta é exatamente essa: como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados? Esse é o grande dilema do Evangelho. Irmão, se Deus agir de acordo com sua justiça, então o pecador deve ser condenado de maneira justa. Se Deus perdoar o pecador, então a sua justiça será comprometida. Se ele é justo, ele deve condenar aquele que é culpado. Isso é justiça. Dá a cada um o que cada um merece.
E em virtude do nosso pecado contra Deus, merecemos a condenação. A resposta a este dilema, irmão, só pode ser encontrada exatamente no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra Ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, a nossa natureza humana. Suportou o nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. Ou seja, o mesmo Deus, cuja justiça exigia o pagamento por nosso pecado, fez a satisfação completa por Ele, oferecendo-se em nosso lugar. Portanto, a primeira resposta à pergunta, como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados, é: como isso é possível? É possível porque Deus proveu um substituto. Essa é a razão pela qual um Deus justo pode perdoar pecadores que merecem ser justamente condenados. É porque, em favor desses pecadores que merecem justamente ser condenados, Deus providenciou um da sua mesma natureza, homem, para substituí-lo em sua representatividade diante dele. Nós sabemos muito bem quem é esse substituto: Jesus Cristo. Ele é aquele que, como nós lemos agora há pouco na leitura devocional Romanos 5, 12 em diante, ele é o segundo Adão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Em quem somos justificados pela fé do seu nome. No primeiro Adão morremos e somos condenados e culpados. No segundo Adão somos então perdoados, reconciliados e justificados. Não pela nossa justiça, mas pela justiça daquele que nos representou diante de Deus e cumpriu toda a justiça em nosso lugar. Versículo 24 e 25 do nosso texto diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A primeira parte do versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus propôs. Deus o enviou. Deus o mandou a este mundo para nos substituir e para ser o nosso representante legal diante do seu tribunal. Um substituto, homem como nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Então, ele nos representou diante de Deus de maneira perfeita. De acordo com as Escrituras, irmãos, o amor do Pai por nós o moveu a dar seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Não existe outra razão maior do que essa pela qual Deus decidiu enviar o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. O amor. E o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. Veja que a motivação principal da obra da redenção não está fundamentado no homem, mas no próprio Deus. Pelo fato dele ser amor, então decidiu amar livre, soberana e voluntariamente aqueles que não eram dignos do seu amor. E pelo fato deles amar, ele providenciou um substituto para tais pecadores, a fim de que, por intermédio desse substituto, eles pudessem ser salvos. O grande texto da Escritura, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus, podemos dizer que é como se fosse a força motora que fez com que ele entregasse o seu Filho por aqueles que ele decidiu amar
voluntária, soberana e livremente. Não por conta dos objetos do seu amor. Não por nada que ele viu nos objetos do seu amor que lhe chamasse a atenção. Não por nenhum ato de justiça. Mas simples e puramente porque ele amou-os. Decidiu amá-los. Então ele envia seu filho. E seu filho também, porque nos amou, se ofereceu voluntariamente por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 4, 8 a 10, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor faz parte de quem Deus é em sua essência. Ele ama porque ele é amor em sua essência. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como se manifestou o amor de Deus em nós? Ou por nós? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus o enviou para nos substituir como o nosso substituto e o nosso representante legal diante dele. Tanto para cumprimento da justiça, como para receber a punição. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou e nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho como um sacrifício. É isso que significa a palavra propiciação, né? Um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e aplaca a sua ira de sobre nós. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, Ele derramou sobre o seu próprio Filho, porque Ele nos amou. Porque era necessário que isso fosse feito para que nós pudéssemos ser salvos. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E no verso seguinte, Jesus vai dizer exatamente isso: vós sois meus amigos. E então Jesus deu a vida pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas. Irmãos, por amor, Deus proveu um substituto perfeito para o seu povo, a fim de que este substituto, como seu representante legal, vivesse perfeitamente cumprindo toda a justiça e recebesse a punição que era devida ao seu povo, morrendo pelos seus pecados. Então o amor de Deus o moveu para enviar o representante perfeito, um substituto perfeito para o seu povo. Tanto para que ele cumprisse como representante legal do seu povo toda a lei, toda a justiça, como também para que este pudesse receber a justa paga pelo pecado do seu povo, o qual ele assumiu. 2 Coríntios 5, 21, para nós passarmos para o próximo ponto. Diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto fica muito claro. Cristo como sendo o nosso substituto, o nosso representante legal diante de Deus, o nosso cabeça federal, como foi cabeça federal o primeiro Adão. O primeiro Adão era o cabeça federal de toda a humanidade, isto é, há um indivíduo que representa o todo diante de uma autoridade. Se ele cumpre a lei, se ele não desobedece, todos nós estávamos hoje no paraíso.
Mas ele descumpriu a lei, ele quebrou a lei, ele se rebelou contra o Senhor, e por isso que todos nós hoje nos encontramos como pecadores, culpados e condenados debaixo do juízo de Deus. Então Cristo vem exatamente na mesma condição como sendo um segundo Adão. Como sendo o nosso representante legal, nosso cabeça federal, debaixo do qual nós estamos pela fé. Então, como é possível Deus ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados? Primeiro, é porque ele enviou um substituto para receber a condenação no seu lugar. Ele enviou um substituto para receber a justa paga pelos seus pecados que ele carregou sobre si. Para então satisfazer a justiça de Deus, aplacar a sua ira e tornar possível e certo o perdão de pecados para todos aqueles que depositam sua fé, confiança, esperança, única e exclusivamente em seu representante legal, Jesus Cristo, em seu substituto perfeito. Segundo lugar, irmãos, vamos avançando. Aprendemos então aqui no primeiro ponto que foi possível um Deus ser justo, mas ao mesmo tempo perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados, porque ele enviou um substituto, ele providenciou um substituto para nos representar diante dele. Para assumir a responsabilidade, tanto do cumprimento da lei, da justiça, como também do recebimento da pena, de ter quebrado a lei, no caso nós, nossos pecados. Segundo lugar, por causa da cruz. Por causa do seu sacrifício. Ele é o nosso substituto, o nosso representante, não apenas no cumprimento de toda a justiça, na obediência perfeita da lei de Deus, mas também ele é o nosso substituto no que diz respeito àquele que recebeu a punição pelos nossos pecados como nosso representante legal diante de Deus. Ele mesmo foi o sacrifício pelos nossos pecados. Primeira partinha aí do versículo 25, né? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Irmãos, Deus enviou o seu Filho para nos representar não apenas como aquele que viria para cumprir toda a justiça, toda a lei em nosso lugar, mas também para receber a penalidade da lei que nos era devido pelos nossos pecados sobre si. Não apenas para cumprir toda a justiça em nosso lugar e em nosso favor, como nosso representante, mas havia uma dívida que precisava já ser paga, que nós já tínhamos adquirido essa dívida, que foi o pecado. Então também ele vem para receber a penalidade da lei que nos era devido pelos nossos pecados sobre si, foi a sua morte, sua condenação. No Calvário, irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado do seu povo. A cruz é considerada pela maioria dos historiadores como um instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já concebeu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeiro, essa crueldade ilustra a grandeza da nossa hostilidade para com Deus. Presta atenção nisso aqui. O fato de o Filho de Deus ter morrido da forma como ele morreu, ilustra, aponta, revela a hostilidade do homem para com o seu Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. E como é que o mundo responde a este amor? Odiando tanto a Deus, que submeteu ao seu filho a pior forma de tortura e morte. Essa foi a resposta da humanidade ao amor de Deus.
Essa foi a maneira como nós, seres humanos, retribuímos o seu grande amor por nós. Foi o pegando e o matando da forma mais cruel possível. A segunda verdade para a qual a cruz aponta e ilustra é a grandeza do nosso pecado contra Deus. A cruz ilustra, indica, aponta, revela quão grande é a nossa iniquidade, quão grande é o nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento imensurável da morte do Filho de Deus. Ninguém mais poderia pagar isso senão o Filho de Deus. Isso revela, isso aponta, isso ilustra a grandeza do nosso pecado contra o nosso Criador. Quão grande é a nossa maldade, irmão. Que não havia outro ser no universo que seria capaz de pagar por tamanha criminalidade. Que seria capaz de expiar e de pagar, de quitar a nossa dívida. Senão o próprio e único Filho de Deus. Nem anjos poderia fazer isso. Tamanha grandeza do nosso pecado. Veja, é um fato e é verdade que a cruz também mostra e revela o tão grande amor de Deus pelo seu povo. Mas não somente isso. Revela a tão grande maldade e pecado e iniquidade do seu povo, que custou a vida do seu próprio filho, seu Filho santo e justo. Foi necessário nada mais, nada menos do que a morte do Filho de Deus para remir pecadores como você. Na cruz, irmãos, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação pelos nossos pecados e sua ira inflamou-se contra nós. Para então satisfazer a justiça de Deus e apaziguar a sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que nós merecíamos. Essa condenação, ou esse juízo de Deus sobre Cristo, é compreendido em 5 verdades. Em outras palavras, o que aconteceu na cruz, o que significa a cruz, o que foi a cruz, o que significa o fato de Deus ter sofrido a ira, de Jesus ter sofrido a ira de Deus naquela cruz e ter recebido sobre si o juízo de Deus sobre si, a condenação. Compreende 5 verdades. Primeiro, irmãos, é que Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. E pelo fato dele ter o considerado dele, porque ele era o nosso representante federal, Deus o tratou como ele fosse um pecador. Deus deu a ele aquilo que os pecadores mereciam, porque ele estava nos representando legalmente diante do tribunal de Deus. E os nossos pecados foram imputados, creditados a Cristo. E ele foi tido diante do tribunal de Deus como culpado e foi tratado como um culpado, como um criminoso. Não pelos pecados deles, evidentemente, mas por os nossos que estavam sobre ele, pelos nossos que ele carregou sobre si, pelos nossos que ele assumiu como sendo o nosso representante legal diante do tribunal de Deus.
Isaías 53, Isaías 53, 6, lá no finalzinho, vai dizer exatamente isso. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isto é, a imputação dos nossos pecados foi direcionado a Cristo, foi colocado na conta dele, foi tido como dele, e Deus o tratou como sendo um grande pecador. Essa é a primeira coisa. Segundo, que a condenação ou o juízo de Deus sobre Cristo significa que ele sofreu a nossa maldição. Cristo sofreu a nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos debaixo da maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar então da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Dois textos que mostram isso. Primeiro, que estávamos naturalmente debaixo da maldição de Deus. E o segundo vai mostrar que Cristo se fez maldição para nos resgatar da maldição. Gálatas 3:10, Gálatas 3:13, mesmo contexto. 3:10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Em outras palavras, é considerado, é tido por maldito de Deus todo aquele que quebra a lei do Senhor. Maldito é todo aquele que não pratica todas as coisas escritas no livro da lei. E é um fato que ninguém consegue praticá-las em sua perfeição, em sua plenitude, por conta do pecado. O homem já nasce no pecado, como diz o salmista no Salmo 51. E em pecado eu fui concebido. Em iniquidade gerou minha mãe. E o que significa estar debaixo das obras da lei? Significa estar debaixo da representatividade do primeiro Adão. Todos nós nascemos debaixo da representatividade do cabeça federal Adão, o cabeça federal da humanidade. Mas nós sabemos que Adão, nosso primeiro pai, ele caiu, se rebelou, e todos nós nele. Tanto pelo pecado original, o pecado dele, como também pelas nossas próprias ações. Nos rebelamos contra o Senhor. Então, aqueles que estão debaixo da lei, e portanto da maldição da lei, são aqueles que estão debaixo ainda da representatividade do primeiro Adão, isto é, todo aquele que é natural ainda, todo homem natural, que ainda não está debaixo da representatividade do segundo Adão, Cristo, no qual somos justificados. Todo mundo, irmãos, todo mundo, cada ser humano debaixo do céu, ou está em Adão condenado, ou está em Cristo justificado. Não tem meio termo. Ou estou debaixo do primeiro representante federal, que foi Adão, ou estou debaixo do segundo representante federal, segundo cabeça federal, que é Cristo. Então, cada um de vocês aqui nesta noite, essa é a condição de vocês. Ou vocês estão debaixo do primeiro Adão e, portanto, condenados e malditos da lei do Senhor, ou vocês estão debaixo da representatividade do segundo Adão, Cristo, e, portanto, justificado e salvo, abençoado do Senhor. Bendito do Senhor. E para, então, que fosse possível e garantisse o nosso resgate da maldição da lei, Gálatas 3,13 diz que Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Cristo nos resgatou, a fim de sermos benditos do Senhor, fazendo-se Ele mesmo maldito no nosso lugar. E por que Ele foi considerado e tido por maldito? Porque Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, toda a nossa culpa, todos os nossos crimes. E Ele foi tido diante do tribunal de Deus por culpado. Portanto, digno de morte e condenação, como um maldito de Deus, como aquele que tinha quebrado a lei, não quebrando, porque não quebrou, ele cumpriu toda a justiça. Mas a nossa quebra, a nossa culpa, o nosso pecado estava sobre ele. Ele foi feito maldito de Deus. Deixa eu correr, porque ainda tem algumas coisas aqui. Então essa é a segunda coisa do que compreende ser Cristo condenado ou ter recebido o juízo de Deus sobre si. Primeiro, que Cristo levou os nossos pecados, que Ele sofreu a nossa maldição. Terceiro, que Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Nós acabamos de cantar no Salmo 22, né? Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus. Ser afastado de sua presença favorável e comunhão. Isso é a coisa mais aterrorizante que um ser humano pode provar. Ser afastado da presença de Deus. Ser afastado da presença favorável e de sua comunhão. Isso aconteceu quando Cristo, como parte da punição pelos nossos pecados. Isso aconteceu com Ele, como parte da punição, da condenação, do juízo de Deus. Ele foi afastado de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado faz essa separação. Irmãos, para nos salvar dessa separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Mateus 27:46 diz exatamente isso. Jesus citando o Salmo 22:1. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente o salmo que nós acabamos de cantar, o Salmo 22. Esse desamparo, esse virar de rosto do pai em relação ao filho, esse abandono, se deu como parte da punição, do juízo e da condenação de Deus sobre Cristo, por causa dos nossos pecados. Quarto lugar, irmãos, Cristo sofreu a ira de Deus por nós. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus está indignado com o homem por conta da sua constante maldade. A Bíblia nos ensina isso. Deus está indignado, Deus está irado com o homem por conta dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua constante maldade. Salmo 7, versículo 11, diz exatamente isso. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Deus que sente indignação todos os dias. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Mas em amor, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele tomou até a última gota, até que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Mateus 26:39, depois o 42 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba,
faça-se a tua vontade. O que é o cálice? A ira de Deus. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 10, desse mesmo capítulo 53 de Isaías, o profeta vai dizer que ao Senhor agradou morrê-lo. Ao Senhor, o nome de Deus, Javé, tetagrama, em letra maiúscula, agradou moê-lo de sua ira, debaixo do seu juízo, da sua condenação, tratando-o como sendo um de nós. Quinto e último lugar, irmãos. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra nossas iniquidades é a morte física. São das maiores provas do juízo de Deus contra as nossas iniquidades. A separação entre a alma e o corpo. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original de Deus. Ao invés disso, a morte é um julgamento de Deus sobre as pessoas por conta dos seus pecados. Mas para nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Tudo quanto nós merecíamos, Cristo recebeu. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Lucas 23,46 diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu de fato. 1 de Pedro 3,18 vai dizer: pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo de fato morreu. E a razão pela qual ele morreu foi porque sobre si estavam os nossos pecados. E então ele recebeu a justa paga pelos nossos pecados, o justo salário do pecado, a morte. Então assim ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Então assim a ira de Deus que estava sobre o seu povo foi aplacada através do derramamento do sangue de Cristo. O pagamento exigido foi feito de maneira plena, cabal e suficiente no sangue de Cristo. Mas aí não termina o Evangelho em sua morte. É preciso avançar um pouco mais. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu vou avançar aqui porque tem 4 coisas para eu mostrar a vocês a respeito da ressurreição. Então, concluiremos. As Escrituras, irmão, testemunham que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Cristo ter morrido não era suficiente. Se ele só apenas morre, era necessário que ele ressuscitasse também. Tanto é que nas Escrituras, a ressurreição de Cristo é um elemento fundamental para o cristianismo. De maneira que Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a vossa fé. Aí chega a dizer isso, Paulo, em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou,
É inútil a nossa pregação. É vã a fé de vocês. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, então não há esperança de nada. Olha, vamos curtir o que precisamos curtir, porque a vida é só isso aqui mesmo. Veja que é fundamental no Evangelho a ressurreição de Cristo. Sem ressurreição não há Evangelho. Mas como a ressurreição, irmãos, é um fato histórico, está historicamente comprovado, testemunhas as sobras da ressurreição de Cristo, ela então valida tudo que ele afirmou ser e fazer em nosso favor. A ressurreição comprova, prova, valida, atesta, ratifica tudo que Cristo afirmou ser e tudo que ele fez em nosso favor. Portanto, a ressurreição, irmãos, aponta para 4 verdades. Primeiro, a ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em Romanos 1,4, Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso significa, irmãos, que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o seu eterno Filho. O eterno Filho de Deus. Essa é a primeira prova. Para a primeira realidade, a primeira verdade que a ressurreição prova, aponta, indica. É que ela prova que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, a ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como um completo pagamento por nossos pecados. Romanos 4,25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso significa, irmãos, que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. Isto é, a justificação. A ressurreição de Cristo, portanto, é a prova de que o Pai aceitou a morte de Cristo como um completo, total, perfeito pagamento pelos nossos pecados. Como Romanos 4,25 diz, que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Terceiro, a ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição do crente. É a certeza que nós iremos ressuscitar no futuro para a vida eterna, em um corpo glorificado, e adentrarmos aos portões celestiais para vivermos eternamente com o nosso Deus em plena glória e perfeição. É o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Cristo garante, prova a futura ressurreição do crente. João 11,25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. 1 Coríntios 6,14, Paulo falando, ele diz que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Portanto, a ressurreição é a prova de que o mundo tem, é a prova da futura ressurreição do crente. Quarto e último ponto, irmãos, a respeito da ressurreição, é que a ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. Atos 2,36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus,
que vós crucificaste, mataste, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses 2, 9 a 10, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Uma posição de autoridade. Nome sobre todo nome. Alguém diante de quem todos se prostrarão. Por fim, Atos 17, 30 e 31 vai dizer claramente isso. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Cristo prova de que o mundo tem um Senhor e tem um juiz, diante de quem você um dia prestará conta. Diante de quem você um dia estará para ser julgado pelo juiz de toda a terra. O mundo, irmãos, tem um Senhor. O mundo tem um juiz, diante de quem todo o mundo, aquele grande e terrível dia, como diz assim, estarão diante para prestar. Um dia que será de grande alegria para alguns, mas de um pavor, de um terror para outros. Diante de tudo isso, para concluir, como você deve responder? Como você deve responder a essa gloriosa mensagem do Evangelho que você acabou de ouvir? A essa grandiosa obra realizada pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como você deve responder a esta grande manifestação do amor de Deus para com os pecadores, enviando seu Filho para morrer por pecador como você? Como você deve responder a este tão grande amor? Lá no primeiro século, responderam condenando e crucificando e o matando da pior maneira possível. E você hoje, como vai responder a essa boa notícia? O desprezando, continuando a rejeitá-lo, continuando a menosprezá-lo, você deve responder de duas maneiras. Primeiro, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que o teu pecado é tão grave que custou a vida do Filho de Deus, justo, santo, que foi entregue, o qual se entregou voluntariamente pelo o injusto e o profano que é você. Portanto, não despreze o sacrifício de Cristo. Não negligencie o sacrifício de Cristo, como diz o autor aos Hebreus. Porque se você negligenciar e desprezar o sacrifício de Cristo, como você escapará de uma tão grande condenação? Como você poderá ser salvo diante do grande, santo e justo Deus, visto que você é cheio de pecado, de iniquidade, de culpa diante dele? Sua única esperança é Cristo, meu amigo. Não há outro. Portanto, nesta noite se arrependa do seu pecado. E creia em Cristo, pois Ele é a única esperança de salvação para pecador como você e eu.
Como Pedro diz lá em Atos 4, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa pelo qual sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo. Pois é a este os profetas falaram, pré-anunciaram que nós alcançaremos a remissão dos nossos pecados. Somente através de Jesus Cristo. Portanto, responda ao Evangelho, não endurecendo o seu coração, como diz as Escrituras. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais seu coração. Mas antes, arrependa-se do seu pecado. E creia em Jesus Cristo. E se converta dos seus maus caminhos. E venha aos pés da cruz. E lance todo o seu fardo de culpa, de pecado, de transgressão aos pés da cruz. Então você encontrará descanso e alívio para a sua pobre alma. Porque o que Cristo fez é absolutamente suficiente para lhe salvar. Então somente creia, confie, volte para Cristo. Fuja da ira vindoura. Para onde? Para Cristo. É somente nele que nós estamos refugiados e guardados da ira de Deus, que está para vir sobre todo mundo incrédulo. Então se esconda, se refugie em Cristo, se aproprie de Cristo pela fé, se revista de Cristo. Invoque o nome do Senhor e você será salvo. Confesse-o com os seus lábios e creia com o seu coração. Então você será salvo. Este é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a maneira pela qual, ou como nós devemos responder a este grandioso Evangelho. Arrependendo, crendo para a salvação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.